Bom dia. Hoje nós vamos falar sobre os efeitos dos anabolizantes na saúde sexual e reprodutiva. Nosso grupo é composto por mim, Rafael Viana, por Rafael Caldas, Renan Araújo e João Laurindo. Primeiramente, é muito importante a gente falar que o uso de esteroides anabolizantes vem crescendo de forma exponencial nos últimos anos. Seu uso é principalmente por praticantes de esporte e por halterofilistas. Os primeiros eles usam para melhorar sua performance em exercício e os halterofilistas têm usado bastante por questões estéticas. Esses esteroides eles podem ser administrados por via oral, injetável ou tópica, através da pele. Vamos falar agora sobre o que são os esteroides anabolizantes. Os esteroides anabolizantes são produtos derivados sintéticos da testosterona, que é diferente de ser algo bioidêntico. Ele possui diferenças químicas na sua molécula. Falar agora um pouco antes disso, então, sobre como é a testosterona endógena. A testosterona endógena ela é um hormônio que é sintetizado a partir do catabolismo do colesterol. Existem 3 tipos de hormônios que são produtos de catabolismo de colesterol, e eles são os corticosteroides, os androgênios e os estrogênios. Os androgênios eles são produzidos através da retirada de 2 carbonos da cadeia lateral do colesterol, e sua produção acontece no córtex da adrenal, no testículo ou nos ovários. Sendo que a testosterona, ela principalmente é produzida nos testículos, isso no caso de homens, e é onde ocorre a maior produção pelas células de Leydig. A atuação do hormônio da testosterona acontece via receptores nucleares. Ele afeta a transcrição de RNA e, eventualmente, sua tradução. Já a testosterona sintética, ela é feita através de uma testosterona que é modificada. Ela não é produzida por animais, como, por exemplo, por seres vivos, como, por exemplo, acontece com a insulina. Ela é produzida em laboratório de outra forma. Então, ela também atua de outra forma no corpo. Ela não é idêntica à testosterona, ela é similar. E a sintética se divide em 2 grupos. As 17 beta esterificadas, que possuem uma maior solubilidade lipídica, então possui uma ação mais duradoura. Ela demora mais para ser liberada ao longo do tempo, porém, ela tem um detalhe de que não resistir ao metabolismo hepático. Então, ela não pode ser ingerida, uma vez que, se ela for ingerida, ela vai passar pelo sistema porta, vai para o fígado, e seria já eliminada, não agiria no corpo. Então, tem que ser injetável. E o outro tipo de testosterona sintética é a 17-alfa-alquil-derivados. Elas resistem ao metabolismo hepático e, por isso, podem ser administrados por via oral. Passando pela veia porta, passando pelo fígado, ela ainda vai resistir e vai ter sua ação antes de ser metabolizada. Aqui à direita nós vemos alguns exemplos, e a gente pode ver, por exemplo, a nandrolona, que é essa segunda molécula. Ela apresenta diferenças químicas em relação à testosterona. Apesar das similaridades, elas não são iguais. E aqui nós temos mais alguns exemplos de testosterona sintética, como a oxandrolona. Então, nós temos também alterações fisiológicas decorrentes das alterações bioquímicas causadas pelos esteroides anabolizantes. Então, a primeira coisa é, os esteroides anabolizantes vão aumentar exponencialmente a quantidade de testosterona no sangue, e isso vai fazer com que seja inibida a via de produção da própria testosterona. Então, o FSH, hormônio folículo estimulante, vai ser inibido, e a produção de LH e outros hormônios também vai ser inibido, o que vai fazer com que nos testículos os túbulos seminíferos sejam atrofiados pela quantidade de testosterona, então eles não precisam produzir testosterona. As células de Leydig não precisam atuar nessa produção, pois a testosterona já está em grande quantidade. Além disso, as células de Sertoli vão ser inibidas de produzir substâncias que vão dar um suporte para a espermatogênese. Então, nós vamos ter a produção de espermatozoides muito reduzida ou até mesmo zerada.
isso é um processo de feedback negativo. Então, as implicações desse feedback negativo, a primeira dela vai ser uma disfunção erétil, causada pela dependência da testosterona, ou seja, os receptores celulares com essa grande quantidade de testosterona no sangue, eles são modulados e a quantidade deles nas células se alteram para suportar essa grande quantidade de testosterona. Então, quando houver um nível de testosterona normal ou mais baixo do que um nível muito alto, esses receptores vão perder sua sensibilidade, o que vai fazer que haja uma disfunção erétil. Além disso, a testosterona, quando para de ser aplicada por meio desses esteroides anabolizantes, o indivíduo não vai ter uma produção endógena de testosterona, pelo menos aí por 3 meses, o que faz com que a quantidade de testosterona seja muito diminuída. E a testosterona, em vários estudos, foi demonstrado que ela é responsável pela ativação da NO-sintase. Então, essa NO-sintase é responsável por esse processo da ereção, uma vez que em uma via o óxido nítrico ele vai ser responsável por ativar a guanililciclase, que vai transformar GTP em GMP cíclico. E esse GMP cíclico é um segundo mensageiro que vai causar uma vasodilatação. Então ele vai atuar nas células musculares lisas do endotélio, do pênis e das estruturas sexuais masculinas, como, por exemplo, também o ducto deferente. Dessa forma, essa grande quantidade de testosterona, quando inibida por parar de usar o esteroide anabolizante, isso vai causar essa disfunção erétil. Além disso, nós temos uma ejaculação retardada com esse uso de testosterona exógena, uma vez que, pelo mesmo processo, esses ductos deferentes, eles vão ser o sistema de ativação das células epiteliais, do endotélio, desses ductos deferentes, vão ser diferenciados de um padrão. Então, como vai ocorrer essa vasodilatação, esses ductos deferentes eles precisariam, na verdade, de uma vasoconstrição para poder levar o espermatozoide para a próstata e para ocorrer a ejaculação. Além disso, nós temos nesse processo a atuação da ciclooxigenase 2 e da prostaciclina sintase, que vão sintetizar a prostaglandina E, que ela vai se ligar a receptores de células musculares e vão ativar o AMP cíclico, que também vai ser responsável por levar a relaxamento muscular. E nesse processo de ereção, nós temos também o papel da fosfodiesterase 5 e dos inibidores da fosfodiesterase 5. Então, a testosterona ela é responsável por regular a produção de fosfodiesterase 5 e, por meio disso, também regular a atividade dos inibidores. Então, com a regulação das testosteronas sobre a fosfodiesterase 5, a resposta dos inibidores vai ser acentuada. E a fosfodiesterase 5 é responsável por retirar o GMP cíclico das células, quebrá-lo. E esse GMP cíclico é responsável pela vasodilatação, ou seja, a fosfodiesterase 5 é responsável pela vasoconstrição, pelo processo de retorno da ereção. E isso vai ser modulado também pela testosterona. E além disso, nós temos estímulos neurológicos relacionados à testosterona, que é a redução da libido, quando o indivíduo também para de usar esses esteroides anabolizantes, quando a testosterona dele já está abaixo do normal, e ele já tem uma dependência com essa testosterona, e esses estímulos neurológicos, basicamente,
são a partir do estímulo do sistema nervoso central e de nervos que vão levar estímulos neuromusculares para a região sexual masculina e vai estimular essa libido, essa ereção. Falando um pouco agora sobre a bioconversão de esteroides para androgênios, né? No geral, o que seria isso? Primeiramente, os esteroides injetáveis, né? Esteroides anabolizantes injetáveis, eles passam por diversos aspectos no interior do nosso corpo, através da absorção deles, até mesmo, como já foi citado anteriormente, pela forma de absorção. Se for uma absorção via oral, via cutânea, existem diferenças no processo de decomposição e armazenamento desses esteroides. E um processo que pode ocorrer nesse processo de metabolização desses esteroides é a conversão dele para andrógenos. Por que isso vai acontecer, né? Os efeitos androgênicos e os efeitos anabólicos são os requeridos pela maioria dos utilizadores desses esteroides exógenos, eles vão ser mediados pelo mesmo receptor celular. E o equilíbrio entre a expressão de um efeito androgênico e do efeito anabólico, ela varia muito de acordo com características estruturais próprias de cada esteroide anabolizante que é utilizado. Um exemplo disso é o DHT, que é a dihidrotestosterona. Ela tem uma ligação muito superior ao receptor do que a própria testosterona. Então, a conversão dessa testosterona em dihidrotestosterona nos tecidos, geralmente na próstata, né, que são sensíveis, são tecidos mais responsíveis a andrógenos, ela vai amplificar consideravelmente os efeitos androgênicos dessas drogas, desses esteroides, né? Aí, por exemplo, a 5-alfa dihidrotestosterona, ela é uma substância altamente androgênica. E aí a gente pode observar que uma redução de 5A nos anéis alfa dos esteroides é considerada uma característica muito marcante de estruturas andrógenas. Então, as estruturas que têm essa redução 5-alfa nos anéis alfa dela, ela vai ser uma estrutura altamente andrógena. Pode passar. Já em contrapartida, os esteroides com modificações no anéis alfa, eles vão estabilizar essa conformação do anel, por exemplo, estanozolol, oxandrolona, e vão ter um efeito muito mais anabólico e muito menos androgênico do que os que têm a redução 5-alfa. Uma outra abordagem que a gente pode observar para tentar separar mais precisamente os efeitos androgênicos e anabólicos é a redução do 19-metil do grupamento da estrutura para produzir o 19-noceroides, que vai ocorrer o quê? Ele vai permitir uma separação desses efeitos a partir da remoção, promovendo um anabolismo mais consistente e uma propensão menor de aromatização desse composto, certo? E aí os efeitos adrenérgicos dos esteroides eles vão ser inconsistentes e dependentes única e exclusivamente da estrutura química específica de cada um, tendo em vista que cada um tem uma estrutura específica que se liga a um tipo celular diferente. Pode passar. Aqui a gente pode verificar a conversão, né, da testosterona exógena em dihidrotestosterona, que vai aumentar exponencialmente os efeitos androgênicos. Pode passar. E aí a gente tem algumas questões abordadas no meio fisiculturista, principalmente, que é quem usa mais para estética, com relação a essa bioconversão em mulheres, certo? Primeiramente, a gente tem a indução, né, da masculinização. Então, vai ter
a redução da libido, geralmente nas primeiras semanas, mas após as primeiras semanas a gente tem um aumento muito grande dessa libido. O engrossamento de voz, crescimento de pelos, diversos relatos de atletas que a gente pode observar que fizeram a utilização de ciclos de esteroides e os efeitos, ao contrário dos homens, esse aprofundamento da voz, esse crescimento de pelos, eles não são reversíveis. Então, mulheres que fizeram uso para a utilização em esportes, que têm os efeitos e têm a rotina como se fosse homem, fazendo barba, fazendo depilação de peito, e com a voz grossa, independente mesmo de parar a utilização. Após um uso prolongado, é observado também irregularidades na menstruação dessas mulheres, uma diminuição da mama e um aumento do clitóris, uma hipertrofia do clitóris, né? E aí, pode passar para a próxima imagem, a gente vai ter um exemplo de um atleta que a gente pode verificar uma masculinização muito grande, a diminuição das mamas, a aparência mais da musculatura na região das mamas, além das demais musculaturas corpóreas que a gente pode ver muito mais parecidas com a musculatura masculina do que propriamente com a musculatura feminina. Bom, continuando o que o João tinha começado, né? Os estrógenos endógenos, eles não vão ser biossintetizados pela aromatização dos seus percussores, como o exemplo da testosterona e do estradiol, e os efeitos colaterais desses estrógenos vão depender da sua suscetibilidade dos anéis A de esteroides até a aromatização, ou seja, a 19-hidroxilação, seguida de clivagem, evita a desativação do 17-beta-estradiol, que é uma forma menos potente. Pode passar, Fábio. Alterações estruturais, como, por exemplo, a condensação do anel A, no caso do estanozolol, ou a redução da ligação dupla 4,5, no caso da mesterolona, elas vão impedir significativamente a conversão em estrógenos e seus efeitos colaterais. Por outro lado, os efeitos estrógenos dos esteroides anabolizantes, eles podem ser potencializados em relação à testosterona pela 17-alfa-aquilação. Uma coisa interessante que não é o foco do nosso assunto, é que esses esteroides, né, que sofrem essa 17-alfa-aquilação, eles estão intimamente relacionados com os efeitos da hepatotoxicidade. Aí, os efeitos colaterais dos estrógenos, eles podem ser reduzidos pelo uso de antiestrógenos, que vão bloquear o estrógeno receptor ou suprimir a aromatização dos esteroides. Pode passar. E aqui nessa imagem, a gente vai ver que temos um exemplo aqui de uma modificação no estrógeno, que no caso seria o estanozolol, e aí ele não vai sofrer a sua aromatização. E embaixo a gente tem uma conversão da metiltestosterona em 17-gama-metil-estradiol. Pode passar, né, Rafael? E essas aqui são as nossas referências. E muito obrigado por assistirem ao nosso trabalho.